Boa tarde. A Ordem Demolei é uma sociedade discreta de princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e filantrópicos, patrocinada pela maçonaria desde 1921 para jovens do sexo masculino com idade compreendida entre os 12 e os 21 anos. Foi fundada nos Estados Unidos em 1919. Existem cerca de 205 milhões de membros em todo o mundo e mais de 200 mil no Brasil. Aqui no município, a maior instituição juvenil do mundo funciona desde 1988 com o nome de Capítulo Pirapora da Ordem Demolei número 90, patrocinada pela Maçonaria Regional, assistindo a 60 jovens. Por ela, já passaram 600 iniciados. A Ordem Demolei invoca 7 luzes, simbolizando as 7 virtudes cardeais de um Demolei, que iluminam os seus caminhos. Para sabermos mais sobre a Ordem Demolei em Pirapora, estamos recebendo hoje o presidente do Conselho Consultivo da instituição, Omar Rogério Barbosa, e ainda Maurício Aguiar e Dênio Maia. O programa Opinião, com este tema, volta já. Todos os direitos à infância precisam ser protegidos. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje para falarmos a respeito da Ordem Demolei em Pirapora. Por isso, estamos recebendo o Omar. Boa tarde, Omar, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Brasil, boa tarde à cidade de Pirapora. A Ordem Demolei se orgulha muito de ter recebido o seu convite para estar aqui, falando sobre Demolei, falando sobre juventude, a cidade de Pirapora e região. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, é um prazer para nós estarmos aqui. Gostaria de agradecer o convite e deixarmos sempre à disposição de sempre que precisar, estamos aqui também sobre falar sobre Demolei. Ótimo. Boa tarde, Dênio. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite e nos colocamos inteiramente à disposição para qualquer esclarecimentos futuros. Ótimo. Bom, vamos começar então com o Omar. Omar, como se deu a fundação da Ordem Demolei número 90? Por que esse nome? Bem, os nossos regulamentos, os regulamentos da Ordem Demolei, que até hoje estão em vigor, colocam que o primeiro capítulo, nós chamamos de capítulo núcleo municipal da Ordem Demolei. A Ordem Demolei tem núcleo federal, que é único, um núcleo estadual, que é único, e vários núcleos municipais, que nós chamamos de capítulo. Cada cidade tem um nome de capítulo, o nosso núcleo da Ordem Demolei. Até porque constitui todos os capítulos juntos a nossa história completa. Então é de praxe que o primeiro capítulo de uma cidade tenha o nome da própria cidade. Isso é convencionado na Ordem Demolei. Então é obrigatório, pode-se haver o nome de uma pessoa já falecida que tenha prestado relevante serviço àquela região, àquele lugar, mas é de praxe que seja o nome da própria cidade. Então, por isso, o nosso capítulo é o primeiro e único fundado até hoje em Pirapora, por isso se chama Capítulo Pirapora da Ordem Demolei. O número não é escolhido, é de acordo com a sequência de fundação que foi havendo no Brasil desde 1980, quando tudo começou, até hoje, 21 anos depois, 31 anos depois, 2011. Então, o nosso capítulo foi o 90º capítulo do Brasil a ser fundado. Foi em 1988, foi fundado em 16 de setembro de 88 e foi instalado, que é o que nós chamamos de começar as suas atividades propriamente dito, com os jovens, com o trabalho diário, em 19 de novembro de 88. É patrocinado pela loja maçônica Deus, Caridade e Justiça, a mais antiga de Pirapora, mas é apoiado por todas as lojas de Pirapora e pela loja maçônica Obreiros da Paz de Buritizeiro. É um trabalho conjunto das 4 lojas de Pirapora, 3 de Pirapora e 1 de Buritizeiro, e que agora foi até agregado com o trabalho que nós temos também com as meninas, que é o Betel da Ordem Internacional das Filhas de Jó. Mas hoje nós viemos aqui para falar de Demolei. Então foi em 1988
E você está lá desde o início. Eu iniciei nesse dia, eu comecei junto com as atividades do capítulo em 19 de novembro de 88. Houveram várias reuniões preliminares, vários procedimentos a ser feitos antes de começar as atividades. Eu estive em todos eles e estou lá até hoje, tive a felicidade de estar lá até hoje. Mas a nossa missão hoje é apoiar, é passar aquilo que nós aprendemos, é estar o dia a dia junto com eles, para que o que nos foi passado no passado, fazendo essa redundância, mas que todos entendem, para eles que estão no presente, que são aqueles que nós chamamos de demolês ativos. Tenho certeza que depois teremos a oportunidade de falar a respeito das categorias que temos dentro da ordem. Mas eles são os demolês ativos, eles são os agentes, né, que hoje estão atuando na ordem demolei no nosso capítulo. Como o jovem se inicia na ordem demolei? Como ele consegue essa integração? A ordem demolei, ela funciona como toda sociedade iniciática e, por princípio, como ela é patrocinada pela maçonaria, e a maçonaria funciona assim, a ordem Rosa Cruz também funciona assim. Então a ordem demolei, ela tem o mesmo princípio. São eles, os jovens demoleis ativos, que fazem convites a outros jovens da sociedade, das escolas, onde eles estudam. Geralmente são núcleos, é fácil de identificar isso, né? As escolas são o maior foco, até porque uma das virtudes deles e uma das observações mais importantes que eles têm que fazer é com relação ao estudo. Então, eles fazem convites a outros jovens desta faixa etária, que hoje é 12 a 21 anos, no passado era 13, hoje é 12, que tenham um mínimo de perfil, que eles aprendem a enquadrar isso no dia a dia, no trabalho, todo sábado, com o aprendizado, com tudo que é ministrado para eles, com todos os nossos ensinamentos. Eles adquirem essa percepção, esse feeling de buscar lá fora outros jovens que tenham esse mesmo perfil. E por isso, convidam esse jovem, mesmo assim ele passa por um processo de seleção, lá dentro mesmo, entre eles. Não é nenhuma investigação fora do normal, não estamos procurando nenhum santo lá, todos são jovens normais das suas faixas etárias, mas que tenham o princípio, porque tem muita gente boa, que às vezes não tem aquele perfil de estar lá todo sábado, seguindo determinadas regras, mas que podem prestar outros serviços à comunidade aqui fora, tão relevantes quanto aqueles que eles prestam lá. Então é necessário fazer essa análise, porque a pessoa tem que estar dentro e a ordem também tem que estar dentro dela. Porque são determinados ritos, determinados processos, determinados procedimentos que funcionam todos os sábados, e aquele escalonamento de ensinamentos ministrados é que vai levar ao preenchimento total da escala que eles vão atingir quando chegar nos 21 anos. Agora, uma pergunta, a mulher não participa? Eu até acabei falando na primeira pergunta que você me fez sobre a Ordem Internacional das Filhas de Jó. É um outro projeto maçônico, e já fica aqui até minha dica para vocês, que funciona com as meninas de 11 a 20 anos. Aqui em Pirapora também? Aqui em Pirapora tem um núcleo que elas chamam de Betel, da Ordem Internacional das Filhas de Jó. É uma outra ordem iniciática, fundada por uma senhora chamada Ethel, nos Estados Unidos. Eu não sei precisar a data, porque eu não trabalho com o projeto das Filhas de Jó, mas que tem os mesmos fundamentos, que é formar, aprimorar, preparar esses jovens, tanto o sexo masculino com a Ordem Demolei, quanto o feminino com a Ordem Internacional das Filhas de Jó, para que sejam agentes de produção na sociedade, em todos os aspectos. Então tem sim a parte feminina, só não é conjunto. Elas inclusive são patrocinadas especificamente pela Loja Maçônica Renovação e Fidelidade, mas são apoiadas também por todas as outras lojas de Pirapora e Buritizeira. É um trabalho conjunto que a maçonaria de Pirapora presta à sociedade, mas separado. Os demoleis se reúnem num ambiente e elas se reúnem em outro. Não há aquela reunião conjunta, a não ser quando nós vamos participar de algum projeto, participar de alguma coisa que a cidade nos convida, e nós levamos as nossas duas alas, a ala feminina e a ala masculina da juventude maçônica, para estar junto conosco no trabalho. Correto. Daqui a pouco nós vamos falar com o Maurício e com o Dene, mas vamos terminar esse primeiro bloco falando com você ainda. Quais são as atividades que envolvem os jovens? Bem, a Ordem Demolei,
não só em Pirapora, mas em Minas Gerais e no Brasil, ela se envolve em diversos aspectos da sociedade. Porque o objetivo nosso, principal, é fazer com que eles tenham a noção da realidade. Nós não estamos lá para servir de barreira ou para impedir que eles tenham dificuldades ou que eles passem por sofrimentos, nada disso. Não são só flores, é a vida normal, é a vida diária. Mas mostrando para eles que quando nós estamos preparados para a vida, nunca estaremos para tudo, mas se estivermos preparados para bastante coisa, cada dia iremos reduzir o risco de cairmos em alguma coisa que possa nos ser prejudicial no futuro. Então, a Ordem Demolei tem um tema anual que é escolhido todo mês de julho, que é quando nós realizamos o nosso Congresso Nacional. E o tema desse ano foi qual? Nós até acabamos de chegar do Rio Grande do Sul. Eu e o Denis estivemos lá no Congresso Nacional. Foi na cidade de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, litoral do Rio Grande do Sul. E o tema para este ano escolhido foi o envolvimento da juventude na política. Foi o envolvimento, a participação do jovem, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, como agente renovador, como pessoa que vai ali atuar naquela sociedade de alguma maneira, não só no aspecto político partidário, mas também no aspecto político de ações, ação social, promoção de todo tipo para que o jovem... Então esse é o nosso tema desse ano, é de julho a julho, é escolhido a cada Congresso Nacional. E paralelamente ao tema que é escolhido, nós fazemos diversas atividades durante o ano e que nos nossos congressos estadual e regional, nós temos que levar e prestar uma espécie de prestação de contas para os nossos órgãos dirigentes acerca do que fizemos sobre o tema anual. O que fizemos em Pirapora para cumprir o tema anual? Já participamos de diversas campanhas que os meninos vão falar sobre isso depois, que eles têm até mais profundidade do que eu, porque são eles os agentes que participam hoje. Mas esse é assim que funciona a Ordem Demolei, para que nós não fiquemos atirando sem direção, focamos num tema naquele ano e trabalhamos ele. E a cada ano vamos mudando o tema. O ano passado envolvia social, esse ano já é um social, mas totalmente voltado para o intelecto. Bom, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco. No segundo bloco vamos passar a palavra para o Maurício e para o Dênio, para que eles possam também falar a respeito das atividades que eles desenvolvem na instituição. O Opinião volta já já, rapidinho.